Vamos então fazer, amados, eu vou pregar em Lucas 4, do versículo 1 até o 13, mas a gente vai lendo, pode deixar a tua Bíblia aberta em cima do colo, né? Vamos ficar com as nossas Bíblias, ou no aplicativo do celular, não tem problema nenhum também, mas a gente eu vou fazendo uma leitura aqui de algumas porções e ministrando aquilo do jeito que Deus me usa, né? Na palavra, através do estudo, do ensino. Aos poucos a gente vai lendo versículos após versículos, algumas porções aí, até que Deus tenha falado tudo, né? Tudo que tem para falar conosco nessa noite, amém? Então, primeiramente, eu quero estar fazendo... Primeiro, eu quero falar do título dessa mensagem. Depois nós vamos ler os dois primeiros versículos, o versículo 1 e 2. Primeiro, então, o título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração vem de encontro com o tema desse retiro, né? Resistência. E o título dessa mensagem dessa noite é Um Chamado à Resistência. É um chamado, se você prestar bastante atenção nessa mensagem dessa noite, ela é um chamado à resistência, né? E que bênção esse retiro com esse tema resistência, um chamado à resistência. Vamos para a palavra do Senhor. Lucas 4, 1 e 2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Na minha versão aqui, que é a NVI, diz isso o texto da palavra de Deus. Amados, as primeiras considerações que eu quero fazer, quero chamar vocês a atenção, é que esse texto, né, nós sabemos que este acontecimento, nós precisamos nos situar quando isso aconteceu, em que contexto isso aconteceu. E nós sabemos que essa mensagem, ela além de ser narrada por Lucas, também nós temos Mateus lá no capítulo 4 e Marcos no capítulo 1 também narram essa tentação de Jesus no deserto. Nós temos 3 evangelistas então narrando, e a gente somando essas passagens nós tiramos, né, grandes lições. Então, amados, o que estava acontecendo? Jesus, ele tinha acabado de sair do Jordão. E o que tinha acontecido lá no Jordão? Ele tinha sido batizado por João Batista. E lá naquela ocasião nós sabemos que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem com ele como uma pomba. Deus, o próprio Deus, vai falar do céu: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Naquele momento Jesus se batiza nas águas e o Espírito de Deus vem sobre ele, a glória de Deus vem sobre ele, e ali era a preparação de Jesus para o início do ministério público de Jesus, para o início das atividades de Jesus, né? Escolhido por Deus para começar ali. E nós vemos algo interessante, naquele momento que ele é cheio de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele. Imediatamente após aquele momento, o que acontece? O próprio Espírito Santo leva Jesus até o deserto. Ele sai de um momento glorioso, um momento esplendoroso, um momento lindo que a Bíblia narra. O Espírito vem sobre ele depois das águas do batismo, e o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado por Satanás. O texto é claro aqui, que diz que durante 40 dias... E nós temos que ter cuidado quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, porque se nós não nos cuidarmos, não nos adetermos nos detalhes, vamos achar que a tentação de Jesus foi depois dos 40 dias, quando ele teve fome. Mas não, o texto é claro, ele foi tentado durante os 40 dias. Todos os 40 dias o diabo estava tentando ele. O texto não fala das tentações, mas imagina quanta coisa. O arsenal, Satanás chegou diante de Jesus com bazuca, com AR-15, com tudo, né? Claro que não tinha naquela época, estou só conjecturando aqui. Chegou com seu arsenal todinho pronto para disparar contra Jesus, e durante 40 dias, o texto não fala das 3 aqui, tentações, depois que ele teve fome, depois que ele jejuou 40 dias. Mas nós, por inferência, podemos imaginar quantas coisas e em quantas áreas Satanás tentou durante 40 dias Jesus. 40 dias sendo tentado, até que ele teve fome. E aí Satanás investe mais pesado
no momento que ele teve fome, que era um momento que a carne de Jesus humana estava fraca, teve uma fraqueza naquele momento. E vamos continuar aqui então, amados. Quero fazer então, já que nós sabemos o contexto dessa história aí, fazer a leitura dos versos 3 e 4, que diz assim: o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Amados, começa aqui uma discussão teológica, e é uma discussão teológica. Satanás começa a falar para Jesus, então, coisas que estavam lá na palavra de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento ainda não existia, óbvio, né? A história de Jesus estava acontecendo. Começa a ter uma discussão teológica de Satanás com Jesus. Olha a ousadia de Satanás, querer discutir teologia com Jesus. Então ele começa a dizer, né? Deus sabia que Jesus era poderoso para transformar as pedras em pães. Então a primeira tentação, amado, que Satanás, ele se aproveita da fome de Jesus após os 40 dias. Jesus teve fome depois dos 40 dias. Então ele se aproveita disso. E Jesus, ele resiste à tentação e o conselho de Satanás para saciar a fome dele. Jesus estava com fome, era justo que ele se alimentasse, ele precisava, enquanto homem naquele momento, enquanto um corpo humano, ele precisava do alimento físico, assim como nós precisamos do alimento físico, sólido. E Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus tinha poder para isso. Só que Jesus vai responder para ele citando lá Deuteronômio 8 e versículo 3: nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Começa ali aquela discussão teológica. E já fica uma dica aqui, né? Não adianta a gente querer discutir ou, enfim, já conhece a Bíblia de capa a capa, conhece muito melhor do que eu. A diferença é como ele interpreta, a diferença é como ele quer usar a palavra de Deus. E nós sabemos que hoje quanta gente aí torce a palavra de Deus, né? A Bíblia é clara, fala dos falsos profetas, dos falsos ensinos, movidos por Satanás. Ele é o expert em torcer a palavra de Deus. Ele fez isso com Jesus. O que sobra pra gente? O que sobra pra gente? Né? Mas vamos continuar aqui. Então Jesus responde para ele que nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Amados, isso nos leva então a uma primeira aplicação prática para nós. Tá, irmão Marco? Tá, professor, mas o que isso toca em nós? A gente sabe que Jesus teve fome, era uma necessidade. Amados, mesmo nos momentos difíceis, de grande necessidade, devemos continuar firmes em Cristo, crendo que Deus irá nos socorrer no momento certo. Aleluia! Se eu perguntar aqui, quem não tem problema, quem não vai ter problema, quem não tem dificuldade, levantar a mão. Se alguém levantar a mão, eu vou dizer mentiroso, mentirosa. Todo mundo tem problema, todo mundo passa necessidade, e às vezes as nossas necessidades são extremas. A fome é uma necessidade extrema. A fome aqui simboliza aquelas fraquezas, aqueles momentos mais difíceis que nós temos nas nossas vidas. Aleluia! Quando muitas vezes bate na nossa porta, aqui está a solução, aqui está uma saída. Mas aquela solução, aquela saída, às vezes aparece uma bandeja, você está com fome aqui, simbolicamente passando uma necessidade grande, e Satanás chega com uma bandeja com manjar e coloca na tua frente: come, bebe, te farta. E nós, conhecendo a palavra de Deus, nós temos que resistir. Essa mensagem, esse congresso, esse retiro aqui é chamado a resistência. Muitas vezes a gente tem que aguentar a fome, muitas vezes a gente tem que lutar na necessidade, mas permanecer como Jesus, firme na palavra de Deus. Permanecer crendo que, amados, a fome pode bater, a necessidade pode bater, mas Deus proverá. Aleluia! Mas não é no momento que eu quero, não é? A gente sempre quer sair das dificuldades, dos momentos extremos de dificuldade para ontem. Mas às vezes é plano de Deus permitir que aquilo aconteça na nossa vida. Mas de uma coisa eu posso te dizer pela palavra de Deus: no momento certo, Deus proverá. No momento
momento certo, se for preciso, Deus transformará pedra em pão. No momento certo, se for preciso, Deus já fez cair maná no céu, por durante muito tempo no deserto para o povo. E Deus vai fazer na minha vida e na tua, se for preciso. Aleluia! Mas é no tempo dele, é no jeito dele, é quando ele quer. E nisso nós temos que resistir. Quando Satanás chega com seu arsenal para nos atacar, no momento de dificuldade, nós temos que resistir. Resistir. Aleluia. Continua a palavra de Deus dos versos 5 até o versículo 8, que diz assim: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num realce todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Primeiro ponto aqui, amados. Então, nessa segunda tentação, depois da fome de Jesus, depois de 40 dias, Satanás ele oferece a Jesus as riquezas do mundo terreno, coisa que ele nem podia dar. Ele vai dizer: tudo me foi dado, tudo é meu, tudo pertence a mim. Mas ele é o pai da mentira, ele é a própria mentira personificada. Ele nem tinha poder de dar todos os reinos para Jesus. Ele leva, de forma, uma visão, Jesus a ver todos os reinos da terra, tudo, e disse: tu prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui, porque tudo foi me dado. Aleluia. Mas não, amados, ele nem tinha poder para isso, mas ele estava querendo mentir para Jesus. Mas olha que extremo, olha, pastor Felipe, se dá fome, da necessidade, ele tenta Jesus primeiro na fome, na necessidade, no extremo, e da fome ele passa para o outro extremo, da fome ele passa para a riqueza, para o poder, para a autoridade, vai de um extremo ao outro, já que ele não pegou pela fome, pela necessidade. Então quem sabe eu pego esse Jesus aí, pela soberba. Aleluia. Amados, e Jesus responde para ele, só que tinha uma condição ainda, se me adorares, se me adorares. E Jesus responde para ele com Bíblia também. Lá em Deuteronômio 6:13, vai dizer que devemos adorar somente a Deus e só a Ele prestar culto. Jesus responde ele com a palavra, pela palavra. Aleluia. Jesus diz: é só para Deus que nós devemos adorar. É só diante de Deus que nós devemos nos prostrar. Amados, devemos lembrar que as riquezas desse mundo são passageiras. São passageiras. As coisas desse mundo são passageiras. Para quem é um verdadeiro cristão, para quem realmente crê em Deus, tudo nesse mundo é passageiro. Tudo, nada vai ficar aqui para sempre. Mas eu quero dizer para vocês, eu sou contra esse evangelho, essa palavra de miséria, de que nós temos que ser derrotados, que nós temos que viver com pouco. Não. Eu quero para mim tudo que Deus tem para me dar nessa terra. E eu quero para vocês também. E Deus tem prosperidade, tem bênção financeira e tem bênção em todas as áreas da vida para nós. E eu quero para mim, eu desejo para vocês que chegue o tempo de cada um de nós. Mas tem uma coisa de aguardar, de ansiar pela prosperidade nessa vida, pela aquisição de bens, de fazer uma boa faculdade, enfim, de prosperar na vida, com aquilo que Satanás nos oferece. Quanta gente fazendo pactos, quanta gente fazendo alianças, quanto artista famoso, quanta gente buscando sucesso, inclusive no meio cristão, infelizmente, em troca de quê? De um pacto, de uma aliança, de se entregar para Satanás, de fazer uma aliança, um pacto, sei lá, rituais, com sangue, com tantas coisas que se faz, tanta gente que se prostra para ser famoso, tanta gente que se prostra para alcançar o sucesso, para ter prosperidade financeira, para ser reconhecido hoje nas redes sociais, nas mídias. Tanta gente que não adora diretamente a Satanás, mas adora aquilo que é colocado no caminho por ele.
Quanta gente que se prostra para ter um monte de engajamento nas redes sociais, para ser seguidor, para ter like. Quanta gente vive num mundo de aparência. Quanta gente fazendo absurdos em programas aí que não edificam em nada. Em que onde a grande massa, lá, as pessoas para se promover passam de todos os limites morais e éticos possíveis. Que quantas coisas são feitas, quanto mais briga, quanto mais discussão, quanto mais aparece, mais confusão dá, mais a pessoa se exalta, quanta gente se prostrando, aleluia. Mas nós temos que saber que no momento certo, no tempo certo, Deus vai prosperar a nossa vida. Nós não podemos ir de um extremo para o outro, nós não podemos ceder a Satanás as tentações na fraqueza, na pobreza, mas nós também não devemos ceder para que isso chegue na nossa vida. Aleluia, não devemos fazer pactos e alianças com a proposta de prosperar, se não for da vontade de Deus. Aleluia. Versos 9 até 13 diz o seguinte, a palavra do Senhor: o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha que ousadia, pois está escrito: ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Amados, aqui o diabo é bem mais explícito, ele cita o Salmo 91. Estava lá na palavra dele, vai dizer, está escrito. Olha que ousadia, ele vai dizer para Jesus, está escrito, que aos teus anjos darei ordem, para que você não tropece, né? E aí ele vai citar o Salmo 91 e Jesus vai corrigir ele, dizendo que lá em Deuteronômio 6 e 16, Jesus vai corrigir ele que aquilo ali não era a vontade de Deus. Jesus estaria tentando a Deus, porque não tinha necessidade de Jesus ir lá no alto do pináculo, lá no alto do templo de Jerusalém e se jogar para baixo só para testar se ele realmente era Deus. Ele estaria tentando a Deus se ele fizesse isso. Para que fazer isso? Para exibicionismo? Quando que Jesus fez um milagre desnecessário? Quando que Jesus fez algo só para se aparecer? Quanta gente, né? Quanta gente caindo nesse erro aí, querendo fazer coisa para se aparecer. Aleluia, mas o Senhor amados, o que a gente aprende com essa parte, com essa tentação? Que quando nós estivermos num momento de dificuldade, quando nós estivermos numa situação que as nossas forças não vão alcançar, que o que nós possamos fazer não vai dar certo, quando nós achamos que não tem mais solução, que não tem mais saída, Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. Aleluia. Deus dará ordem aos anjos ao meu respeito. Mas não é quando eu quero, não é aquela coisa que tem hoje em dia, que eu declaro, eu determino, eu decreto que Deus vai fazer isso para mim, vai ser agora. Ou eu declaro, eu determino, eu decreto que Deus hoje vai mudar a história da tua vida todinha nesse evento, nesse momento. Eu não tenho poder para isso. Que soberba quem acha que pode declarar uma palavra e que Deus tem que obedecer a minha palavra ou a palavra da pessoa. Nós não podemos dar ordens para Deus. Quem somos nós para dar ordens para Deus? Agora eu vou me atirar aqui do 10º andar e Deus vai me socorrer, porque a palavra diz que Ele vai me socorrer nos momentos difíceis. Isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Isso é querer se colocar no lugar de Deus. E olha como Satanás é ardiloso. Deus não era poderoso para cumprir aquela palavra. Se Jesus se jogasse de dar ordem a anjos para segurar, ele era. Mas Jesus estaria tentando a Deus desnecessariamente.
estaria colocando à prova o amor de Deus, estaria colocando à prova algo que não tinha necessidade. Quando nós temos um problema, uma dificuldade, Deus ele vai intervir, Deus vai agir, mas é no tempo dele, do jeito dele. Nós temos que pedir, nós temos que orar, nós temos que buscar incessantemente, mas nós temos que aguardar o tempo de Deus, nós temos que aguardar a intervenção de Deus, porque o tempo de Deus é muito melhor do que o meu, é muito melhor do que o teu, é muito melhor do que nós imaginamos. E às vezes, quantas vezes na vida, vocês ainda são jovens, a maioria, mas quem já tem um pouquinho mais de rodagem, assim como eu, quantas vezes na vida a gente quer as coisas de um jeito naquele momento e se frustra e questiona Deus e coloca Deus na parede, e lá na frente, quando as coisas se desenrolam de uma outra forma, a gente vê, meu Deus, como eu fui ingrato, como eu fui ingênuo, porque Deus faz as coisas às vezes de uma forma que a gente nem imagina e faz muito melhor. E aí a gente fica pensando que se fosse do nosso jeito não seria tão bom quanto foi do jeito de Deus. Aleluia. Amados, eu quero lembrar algumas coisas aqui antes de concluir essa mensagem, de partir para a conclusão desse trecho aqui. A primeira coisa, Jesus, nós não podemos esquecer que ele foi tentado durante os 40 dias, não só naquele momento. E olha como termina esse último versículo que eu li aqui. E o diabo deixou até ocasião oportuna. A tentação de Jesus, eu estou falando de Jesus, não é do Marco, meu Deus, não é do Felipe, não é do chefinho, não é do pessoal aqui, de Jesus. Satanás tentou Jesus durante os 40 dias e ele se afastou até o momento oportuno. A palavra de Deus vai dizer que Jesus foi tentado por Satanás até a cruz. Ele saiu, ele gastou toda a artilharia dele ali, atirou, acabou, ele voltou para recarregar a munição e voltar para tentar Jesus. Então ele se retirou por um determinado período. E o que a gente aprende com isso? Satanás ele vem, ele investe em determinado momento, em determinada área, e se nós vencemos aquilo ali em Cristo, e é possível de vencer, eu vou concluir essa mensagem assim hoje, ele sai, mas ele vai voltar. Ah, mas eu venci em Cristo essa batalha, agora eu estou mais forte, está mais forte. Mas eu tenho uma má notícia, mas eu não posso omitir isso de você. Você pode vencer hoje, em Cristo, e é possível vencer. Mas amanhã ele vai se recolher, ele vai arrumar uma nova estratégia, e ele vai te tentar e vai me tentar até o fim. Ele não vai desistir até o último momento. Ele não desistiu de Jesus até o último momento. Eu vou provar para vocês isso pela palavra de Deus que eu estou falando nessa noite. Então, mas isso é muito importante, é um alerta, porque se nós vencermos uma batalha difícil e relaxarmos, achamos que agora a gente venceu essa, nada mais vai me abalar, nada mais, o diabo nunca mais vai investir em mim, vai vencer, nós vamos fraquejar, nós vamos nos achar fortes demais, e quando ele vir, ele vai vir, e a gente não vai ter a mesma força para buscar em Deus. Amados, eu quero me direcionar agora a algumas coisas que me chamam a atenção, mais especificamente para os jovens, para todos nós, mas para os jovens. Nós vivemos agora nesse tempo que é chamado de pós-modernidade. Pós-modernidade. Um tempo aonde eu estou falando agora generalizado, tá? No mundo. Aonde é o mundo pós-moderno, também é considerado um mundo pós-cristão. A ideia, a ideologia de estruturas que estão no poder no mundo inteiro é suplantar, enterrar o cristianismo, é que nós passamos a viver literalmente um mundo pós-cristão, seja atacando o cristianismo, os seus valores morais e éticos, ou seja, se infiltrando nas igrejas para desviar da verdade. De várias formas o diabo tem investido contra a igreja. Nós vivemos em um tempo, esse tempo pós-moderno, aonde a verdade é relativa. Eles querem dizer que não existe verdade absoluta, que a verdade é relativa, depende do ponto de vista de quem está vendo aquela situação. E logo, o pecado deixa de existir na verdade relativa, porque o que é pecado para mim pode não ser pecado para você. Então o que importa é o que eu penso.
é como eu vejo as coisas, é como eu entendo as coisas, e não como uma ordem pré-estabelecida, como a ordem cristã está estabelecida. Aonde a sociedade investe muito contra os jovens, aonde, se vocês for pesquisar, lá nos Estados Unidos já existem estudos, Felipe, que a maioria dos jovens cristãos que entram nas universidades públicas, eles se desviam, eles abandonam o cristianismo. Por quê? Eu sou professor, eu estou dentro de escola pública há muitos anos, eu também sou acadêmico, eu também faço faculdade, eu também estou na academia, nas universidades. Porque a grande maioria hoje, infelizmente, dos professores que estão nas universidades, eles são ateus, eles são contra o cristianismo. Existe uma campanha dentro das universidades, e eu gostaria que todos os jovens possam ir para a universidade, estudar, se formar, se qualificar, mas que vão e saiam mais cristãos do que entraram. Eu quero que vocês estudem, eu quero incentivar vocês a estudar, eu estudo bastante, que vocês se formem, tenham carreiras boas, progridam na vida, mas quando vocês entrarem na universidade, não deixe abalar a tua fé, porque você vai encontrar professores lá que vão te dizer assim, ó, assim não, quem te assistiu aqui, Deus não está morto. Você acha que aquilo ali é uma história fictícia? Aquilo ali acontece todos os dias no Brasil e em outros, na maior parte do mundo. De professores universitários que chegam ao ponto de, se você disser que não é cristão, que Deus não existe, não te preocupa que tu não vai reprovar. Tu pode ser o pior aluno da classe, mas reprovar tu não vai. Agora, se você quiser manter a sua fé, você vai ser bombardeado, você vai ser massacrado, você vai ser humilhado. E sabe, pastor Felipe, uma das coisas que eu dou graças a Deus, de Deus ter me chamado na área do ensino, é porque nós precisamos ensinar. Eu não tenho nada contra esses cultos, as pregações que são mais animadas, mais empolgadas. Isso é bom, que bom ver o mover de Deus, que bom se derramar. Mas se a gente não preparar essa juventude, se a gente não ensinar essa juventude, se a gente não ensinar com conteúdo, eles vão chegar na mão de quem estudou muito e está muito preparado para derrubar pedrinha por pedrinha da fé de vocês. Por isso que o movimento é bom, agir é bom, cantar é bom, pular é bom, chorar é bom, mas nós temos que ter palavra. Vocês têm que aprender, vocês têm que chegar, nós em nome de Jesus, que a nossa igreja, que a nossa estrutura, que o nosso ministério de jovens possa pular, dançar, né, no espírito, se alegrar, chorar, aleluia e glória a Deus. Por isso eu não tenho nada contra isso, amados. Mas que vocês possam estar sustentados para quando vocês forem para o mercado de trabalho, para quando vocês forem para as universidades, que aquelas pessoas lá não consigam abalar a fé de vocês, que não façam mais da metade dos cristãos que entram nas universidades abandonam a fé. Isso é alarmante, e muito da culpa disso é da igreja, que não prepara adequadamente os jovens, não ensina a palavra adequadamente, e cai lá nas universidades, tem mestres e doutores lá no que eles estão fazendo, que vão querer pegar a ciência e outras coisas para desconsiderar. E muitos desses jovens procuram os pastores, os líderes, e os pastores e os líderes não conseguem nem dar uma explicação adequada. Então, amados, nós temos que ser uma geração cheia do Espírito Santo. Vocês têm que ser uma geração que pula, que se alegra, que se derrama, que se entrega verdadeiramente a Cristo, mas uma geração que tem consciência, uma geração que tem conhecimento, uma geração que não vai deixar essas estruturas desse mundo pós-moderno derrubar a sua fé. Seja no trabalho, no mercado de trabalho é a mesma coisa, você vai ser atacado, bombardeado, a sociedade vai te bombardear, vai rir de você muitas vezes pela tua fé, mas você tem que estar firme na presença do Senhor. Eu posso testemunhar, eu vivo em meios acadêmicos, em meios de um monte de gente que debocha do cristianismo, que debocha dos evangélicos, dos crentes, mas eu estou lá firme, ninguém consegue abalar minha fé. Eles podem falar o que eles falarem, eu nunca vou me levantar contra ninguém. E eu vivo em ambiente de universidade, de escola, onde eu vejo coisas e ouço coisas que me entristecem, onde eu vejo opiniões bem elaboradas, mas que não me convencem não, porque se não for da palavra, aleluia, aleluia, e eu sei que lá Deus tem me usado, e eu sei que lá Deus vai usar vocês, aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero
concluir essa mensagem aqui em 3 pontos. 3 pontos, amados. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tem 3 verbos aqui. Eu quero concluir essa mensagem com 3 perguntas retóricas. Para quem não sabe que uma pergunta retórica, já vai uma aula de português então. Pergunta retórica é aquela pergunta que eu vou fazer, mas eu não quero que vocês respondam, eu mesmo vou responder. A pergunta é uma provocação só, para nos levar a abrir a nossa mente, para compreender de forma melhor. Então a primeira dessas perguntas retóricas é a seguinte: talvez vocês ouviram aqui essa ministração dessa noite e eu falei de tentação, a palavra falou de tentação, por isso que eu falei de tentação. Mas talvez você possa fazer a seguinte pergunta: eu posso terminar o culto e alguém me fazer uma dessas 3 perguntas, ou as 3 perguntas, e outras que eu acho que engloba nisso. Alguém poderia me chamar e me perguntar: professor, mas eu tenho condições de suportar as tentações? Essa é a primeira pergunta. Eu tenho condições, nós temos condições de suportar as tentações? Primeiro verbo é suportar. Tenho condições? Vocês têm condições? Vocês acham que vocês têm condições de suportar as tentações? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Vocês acham que vocês têm condições de suportar as tentações? Aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios, eu vou responder todas elas pela palavra. 1 Coríntios 10 e 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia! Aleluia! Vocês podem suportar sim, não precisa ficar com medo de levantar a mão, eu posso suportar. Aleluia! Amados, sabe por que nós podemos suportar? A primeira parte do texto que diz aqui, ó. Primeiro, não existe tentação que não seja comum aos homens. Nenhum de nós vai ser tentado de forma extraordinária, sobrenatural. Todas as tentações que Deus permitir que Satanás nos tentem são tentações humanas. São tentações que nós podemos suportar. Ele nunca vai dizer assim: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então a primeira boa notícia que eu tenho para dar para vocês: vocês podem suportar as tentações. Nós podemos suportar as tentações, porque o poder não está em mim, o poder não está em você, o poder está na palavra de Deus, que diz que Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Aleluia! E diz ali depois que Ele, aleluia, Ele dará um escape, Ele dará um escape para que nós possamos suportar. Aleluia! Quando a gente pode olhar, e quantos jovens sofrendo com depressão, se cortando, pensando em tirar sua vida, quantas pessoas achando que não tem mais sentido na vida. Aconteceu comigo, chegou um ponto na minha vida, um determinado momento da minha vida, que eu pensei em pegar uma arma e apontar para a minha cabeça e apertar o gatilho. Eu cheguei a pensar isso, eu cheguei a estar com a arma na mão, mas Deus teve misericórdia da minha vida. Deus teve misericórdia da minha vida. Aleluia! Por mais que você possa estar sofrendo, por mais que você possa estar tentado em algo muito difícil, saiba que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que você pode suportar, porque não é o Marco que está falando, é Deus que está falando pela palavra dele, que nós podemos suportar, e que além de suportar, Ele vai nos dar um escape, Ele vai abrir um caminho, Ele vai abrir uma porta onde nós enxergamos uma parede. Aleluia! Podemos suportar, porque Ele é conosco. Aleluia! Então nós temos condições de suportar as tentações. Aleluia! Glória a Deus!
Segunda pergunta retórica. Nós podemos suportar? Podemos suportar, mas talvez você diga assim para mim: irmão Marco, professor, onde buscar força para resistir às tentações? Tá, eu posso suportar, eu não vou morrer disso, eu não vou me matar por isso, eu não vou entregar os pontos por isso, eu posso suportar, mas como é que eu faço para resistir? E é o tema, né? Como resistir às tentações? Já aprendemos pela palavra como suportar, mas como façamos para resistir às tentações? Talvez alguém ainda coloque: professor, mas tu pregou sobre Jesus. Pô, daí é brincadeira, né? Falar que Jesus suportou é brincadeira. Pô, sou humano, não sou Cristo. Como resistir? Ele resistiu, mas ele era o Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 2:18 diz o seguinte, isso é muito forte, essa palavra, presta atenção, é muito forte. Para quem pode pensar, seria justo, mas é Jesus que resistiu. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Hebreus 2:18 diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Aleluia. Primeira coisa que salta aos olhos: Jesus sofreu quando foi tentado. Ele não foi só tentado, o texto diz, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado. Não pense que Jesus não sofreu, ele sofreu, ele teve fome, ele sofreu quando tentado. E vai dizer, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amados, isso quer dizer o quê? Aprendi a suportar, mas como é que eu resisto? Faça uma coisa: quando você, diante dessa palavra que foi dita, quando você pensar que você não tem forças, eu até posso suportar, mas eu não tenho força para resistir, você faz o seguinte: dobra o teu joelho e faz a seguinte oração. Não é para repetir o que eu estou falando, faz a seguinte oração: Senhor, eu estou sofrendo isso, está difícil para mim, eu sei que eu posso suportar, mas me ajuda a resistir, porque eu sei o que eu estou passando aqui. Tu, Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra com um corpo como o meu, sofreu, foi tentado e sofreu, porque ele foi tentado em todas as coisas, ele suportou tudo. Pode orar para Jesus e dizer: tu sabes, Senhor, o que eu estou passando, porque tu passou. E por que você acha que Deus permitiu que Jesus fosse tentado e sofresse? Aleluia, para quando nós sofrêssemos tentados, Ele tem misericórdia de nós. Quando nós sofremos e dobramos o nosso joelho para Jesus e diz: Senhor, não precisa dizer, Deus, tu não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Jesus esteve aqui, o que tu está passando, o que tu está sofrendo, Ele passou. E Ele passou com um único propósito, para que Ele pudesse estender as mãos dEle e te consolar e te dar força para resistir. Saiba que quando você estiver passando uma dificuldade, Jesus já passou isso aqui encarnado. Saiba que não há tentação que não passou por Ele. Saiba que Ele sofreu. Ele não só foi tentado, mas Ele sofreu. Mas o texto diz: Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É o Senhor, é buscando Cristo, é buscando o Senhor que nós conseguimos resistir. Além de suportar, nós podemos resistir, porque você pode fazer uma oração como uma criança de 4, 5 anos de idade. Só dizer: Senhor, eu não aguento, isso aqui está pesado demais, mas o Senhor também passou por isso e venceu, me ajuda a lutar e vencer. Aleluia. Terceiro e último: suportar, resistir, resolve o problema? É importante suportar as tentações, aprender a suportar, que Deus vai nos dar força para suportar. É muito importante, o segundo passo é resistir às tentações. Nós temos que resistir. Por quê? Porque ela vai por um tempo nos tentar.
Com Jesus foi um período, e Satanás foi, até que o momento ele teve que bater em retirada. Então nós podemos suportar, nós podemos resistir, mas não tem que acabar desse jeito. Talvez alguém pudesse perguntar: como lutar para vencer as tentações? Tem que suportar, tem que resistir, mas tem que vencer. Nós temos que vencer. Não é só sofrer, não é só resistir, nós temos que vencer. Em nome de Jesus nós podemos vencer. E assim, vocês vão ver o que eu vou provar para vocês aqui pela palavra. Assim como o diabo bateu em retirada, quando tentou, Jesus suportou, Jesus resistiu e Jesus venceu. E nós podemos suportar, resistir e vencer. E ele, vai ter que bater em retirada. E eu não estou falando bobagem não. Tiago 4:7 diz assim, portanto, é para nós essa palavra, tá? Para os cristãos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia! Primeiro passo, amados, para vencer as tentações: se submeter a Deus. E como é que nós nos submetemos a Deus? O primeiro passo da submissão a Deus, o primeiro passo da submissão a Deus é se converter a Cristo. O primeiro passo da submissão a Deus é entregar sua vida verdadeiramente a Cristo. Não é só vir participar de um congresso de jovens, não é só ir participar dos cultos de jovens, não é só ter uma Bíblia e de vez em quando ler, é se entregar para Cristo, é se submeter a Deus, é se sujeitar a Deus, é se converter verdadeiramente. Não existe crente em cima do muro, ou tu tá do lado de cá ou tu tá do lado de lá, ou tu é filho de Deus ou tu é filho da ira. Aleluia! Submeter-se a Deus começa pela nossa verdadeira conversão. Depois, como é que nós continuamos nos submetendo a Deus? Aprendendo da sua palavra, conhecendo o Senhor que está na sua palavra, conhecendo os imperativos de Deus. E o que é o imperativo? Tudo o que nós precisamos saber sobre a vida humana. O manual da vida humana aos olhos de Deus está aqui nas minhas mãos, está aí nas tuas mãos. É a palavra de Deus. Assim como qualquer objeto que nós compramos, um computador, o objeto vem com um manual de instruções de funcionamento. Nós também viemos com um manual de instruções de funcionamento, e esse manual de instruções se chama Bíblia Sagrada. Para nós que somos cristãos, aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, quando nós lemos a nossa palavra de Deus, a nossa Bíblia, Deus está falando conosco através da palavra dele. Quando nós viemos na igreja e ouvimos a pregação da palavra, Deus está falando conosco. Se você tem alguma dúvida de algo que está acontecendo na tua vida, se aquilo é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus, claro que nós temos que orar, mas aqui na palavra de Deus, tudo que diz respeito às questões morais e éticas e espirituais, a nossa questão de fé e conduta é a palavra de Deus. A nossa regra de fé e conduta está na palavra de Deus. Submeter a Deus quer dizer o que? Aprender do Senhor, aprender da sua palavra e depois colocar em prática. E depois tudo aquilo que a palavra de Deus diz faça, nós possamos nos esforçar para fazer. E tudo aquilo que a palavra de Deus diz não faça, nós lutamos para não fazer. É assim que nós nos submetemos a Deus. Aleluia, conhecendo Deus, conhecendo a vontade de Deus e praticando a vontade de Deus. E continua o texto dizendo: resistam ao diabo. Resistir a tudo que eu preguei até aqui. Ele vai vir, vai atacar, nós vamos suportar, nós vamos resistir e nós vamos lutar e vencer. E veja que aqui o texto diz assim, não diz assim, e decrete que ele vai embora, e determina que ele vai embora, e depois que tu te submeter a Deus e resistir ao diabo, diz agora tu pega essas coisinhas e vai embora. Veja que no texto, na tentação de Jesus, depois que ele tentou, Jesus suportou, Jesus resistiu, e Jesus venceu, ele mesmo pegou as coisinhas dele, e o texto diz aqui, e ele fugirá de vocês.
Ele fugirá. Não precisa te preocupar e dizer em nome de Jesus, tu sai daqui, tu some daqui. Não, Ele mesmo vai fugir, porque o Espírito de Deus vai te capacitar a te submeter a Deus, a viver uma vida buscando Deus, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. E você vai resistir o diabo, e ele, vai ter que pegar, e claro que ele vai sair, e vai armar mais uma cilada, mas quanto mais nós lutar, quanto mais nós nos submeter a Deus, cada vez ele vai ter que, pegar o timezinho dele de capeta e, dá no pé, e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Porque ele vai ver a bênção de Deus, ele vai ver o poder de Deus, ele vai ver o Espírito Santo fluindo de você, ele vai ver o poder de Deus em você, ele vai ver a glória que é só de Deus brilhar em você, ele vai ver, aleluia, que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e que nós buscamos nos reconectar com esse Deus Todo-Poderoso, e aquilo que Deus vai derramar sobre nós, vai fazer ele, bater em retirada. Aleluia, aleluia. Então, amados, não tenha medo. Deus me trouxe aqui para dizer para vocês: não tenha medo. Deus vai nos ajudar a suportar, Deus vai nos ajudar a resistir, e vai nos ajudar a vencer, e nós vamos vencer hoje, e nós vamos vencer amanhã, e nós vamos vencer sempre que nós estivermos na presença de Deus. Deus sempre vai trazer um escape, Deus sempre vai te dar poder para resistir, em nome de Jesus. Essa seta de Satanás que tem atingido os jovens, que leva a depressão, a ansiedade, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, dessa você pode tomar posse. Você tem poder em nome de Jesus, de lutar e de vencer, e o diabo é que vai ter que partir em retirada. Aleluia.